Olá, seja bem-vindo, 29 de março, boa semana para você. Agora são 9 horas da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 13.724 casos de Covid-19. Desse total, muita gente já se recuperou. São 13.010 pessoas já recuperadas da doença. Ainda aguardam o resultado do exame 5.167 pessoas e o número de óbitos subiu, infelizmente chegando a 337 vítimas. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 66 internações, sendo 34 em UTI. E dos casos suspeitos, são 32 pessoas internadas e 5 estão na UTI. Sobre a vacinação, até agora, Jacareí recebeu 34.434 doses. Foram aplicadas 32.500. Desse total, tomaram a primeira dose 24.400 pessoas e a segunda dose 8.100 pessoas. No final de semana, a campanha atingiu 10% da população. Notícia boa aqui para a nossa cidade. E essa semana, ela é especial de comemoração do aniversário de 369 anos de Jacareí. E para a gente começar essa semana tão especial para a gente, nós estamos recebendo o nosso prefeito, Izeias Santana. Prefeito, bom dia, muito obrigado por sua presença. Bom dia, Leiliane, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui numa semana não muito alegre, mas que a gente tem que procurar motivos para estar alegre, motivos para levantar a cabeça e continuar a vida, né? Inclusive, a gente está num momento não muito alegre, mas a gente tem caminhado de algumas formas positivas. Ontem atingimos 10% da população vacinada, o senhor estava presente, inclusive, nessa campanha, acompanhando todo esse processo. Como que tem sido essa campanha, né? A gente sabe que tiveram alguns problemas no meio do caminho, mas de maneira geral, como tem sido a campanha e qual que é a expectativa para a gente receber próximas doses? Olha, o desdobramento, o comprometimento e a seriedade dos profissionais da nossa rede municipal tem sido assustador. É o pessoal que está dobrando jornada, o pessoal que está trabalhando 8, 10 horas seguidas, o pessoal que tem recebido. Estamos com 6 postos de vacinação, a vacina chega na quarta, a gente já começa na sexta, sábado, enfim, é uma campanha cívica mesmo, né? E com isso nós atingimos 10%, é um percentual bastante elevado. A expectativa é que cheguem novas doses, a programação agora é para retomada só dia 5, com os profissionais da segurança e também com idosos maiores de 68 anos. E vamos ver se na semana do dia 5 a gente recebe mais dose para os idosos. Mas por enquanto só está programado essa retomada no dia 5. Esta semana será só segunda dose. Importante a gente pontuar, prefeito, os casos de vacinas que não foram aplicadas de maneira correta, né? A prefeitura já entrou em ação, já tomou todas as providências, mas a gente queria a sua palavra em relação a essas situações que são extremamente pontuais, elas foram pouquíssimas que aconteceram, mas é importante a gente ressaltar o cuidado do olhar da prefeitura em relação a esses profissionais. Olha, a gente torce sinceramente para que tenha sido apenas erro humano. Por isso a gente já afastamos os profissionais. Não é possível ter confiança nesse trabalho, lamentamos, mas temos que afastar. E já estamos fazendo uma série de modificações nos procedimentos para aumentar a segurança e dar tranquilidade às pessoas. Foram 2 casos no universo de mais de 34.000 vacinas aplicadas, mas sérios. Por isso, tomamos as 2 providências no âmbito administrativo e representamos a polícia para a polícia apurar, para ver se há dolo, se há fraude, se há alguma coisa por trás disto. E também, ao final dos inquéritos, nós teremos que representar ao Conselho Regional de Enfermagem para apurar a responsabilidade funcional das auxiliares envolvidas. Foi necessário contratar uma equipe temporária para justamente suprir essa demanda, né? Que a gente espera que aumente cada dia mais essa questão das doses de vacina conforme elas vão chegando aqui. Então, essa contratação, ela teve que ser feita de forma um pouco mais rápida, talvez isso tenha alguma relação ou não necessariamente, prefeito? Tem poucos profissionais disponíveis e o fato de vivermos a pandemia também
tem segurado as pessoas não estão com essa coragem de procurar trabalho. Então nós não tivemos uma grande procura, talvez por escassez do mercado, talvez pela pandemia. E evidentemente nós tivemos que contratar para preencher o número necessário para não comprometer os serviços normais da Secretaria. Essa semana nós vamos dar um freio nisso para arrumar a casa. Então só trabalharão as equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Os profissionais contratados serão reciclados, treinados, vamos ter uma conversa com cada um, verificar quem tem duplo emprego, quem tem jornada cansativa, todos esses detalhes necessários para que, ao voltarem ao trabalho, tenham condições de render com segurança e tranquilidade. E vamos começar essa semana uma campanha para ver se os hospitais, se as clínicas, se os dentistas, se outros profissionais que podem ajudar, se voluntariam, os hospitais e clínicas se cedem durante um tempo, durante um período, adotam algum turno de algum posto de vacinação, porque a gente tem que unir a cidade em torno desta campanha. Chegando dose, ela não pode ficar estocada porque falta gente. Ela precisa ir imediatamente para os braços das pessoas. Por isso, esse esforço nessa semana para ampliar o número de pessoas, mas garantir a segurança, garantir a tranquilidade para que as pessoas acreditem e compareçam aos postos de vacinação. Peço licença ao prefeito, daqui a pouco a gente volta a conversar. Os atendimentos presenciais nas agências da EDP São Paulo se passarão agora a ser totalmente agendados, 100% de forma agendada a partir de hoje, dia 29 de março. Essa medida visa promover a segurança dos atendentes, clientes e da comunidade, isso tudo de uma forma geral, em razão, claro, do grande volume de pessoas que circulam nessas agências, então, para conter o avanço da pandemia. No site também é possível solicitar atendimento por vídeo de serviços como, por exemplo, alteração de tarifa, ligação nova, solicitar baixa de pagamento ou devolução de valores, entre outros. O agendamento pode ser feito então pelo site edp.com.br/serviços sem sair de casa, como você vê aqui na sua tela. O governo do estado de São Paulo decidiu prorrogar a fase emergencial do plano de contingência contra a Covid-19. E quem nos traz mais informações sobre o assunto é a repórter Isabela Correia. Isa, bom dia. O que muda a partir de agora? As coisas continuam como estavam? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. O governo do estado de São Paulo anunciou na última sexta-feira, dia 26, que Jacareí, assim como todo o estado de São Paulo, permanecerá na fase emergencial do Plano de São Paulo. Essa fase estava prevista até o dia 30 de março, mas por conta, devido à realidade do Brasil, com crescimento de número de mortes e número de internações, essa fase se estenderá até o dia 11 de abril. Entre as atividades não permitidas estão os escritórios e órgãos públicos, que devem acontecer de maneira home office. Já padarias, bares, restaurantes e lanchonetes e similares não podem atender de forma presencialmente, devendo adotar a questão de entregas. As atividades religiosas, como cultos, missas, estão estritamente proibidas. Esses locais só podem estar abertos, esses templos só podem estar abertos para manifestações individuais de fé. O Parque da Cidade, aqui de Jacareí, o Parque dos Eucaliptos e os clubes sociais permanecerão fechados durante toda essa fase emergencial. Nessa etapa de restrição máxima, só pode funcionar normalmente farmácias, mercados, açougues, meio de transporte coletivo, comércios de produtos de saúde e de limpeza, pet shop e clínicas veterinárias. As demais atividades que promovem aglomerações estão proibidas. Também, Leilane, fica suspensa até o dia 15 de abril deste ano as obrigações financeiras relativas às cobranças de juros e multas pelo atraso no pagamento de débitos municipais. Para você ter acesso ao decreto municipal na íntegra e também a toda outra lista do que pode ou não funcionar durante esta fase emergencial, que irá durar até o dia 11 de abril, é só acessar o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. É com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Isa, pelas informações. Prefeito, a gente viu, né, Isabela, falando dessa prorrogação da fase emergencial. Claro que isso é tudo para conter o avanço. A gente sabe que o número de leitos da ocupação, infelizmente, tem crescido. Isso Brasil afora, em Jacareí também. Vocês tiveram uma reunião semana passada, se eu não me engano, com a questão do Codivap para solicitar mais leitos aqui para a região, ao governo do estado. Como é que está essa situação? Olha, nós temos mais facilidade de ampliar os leitos de enfermaria. São José oferece mais 20 essa semana. Semana que vem, Jacareí terá condições de ter mais 10. Taubaté também vai ampliar, Pinda também. Todas as cidades têm condições. O difícil são os leitos de UTI, porque você tem que ter prédios com estruturas físicas já existentes, você tem que ter equipe médica específica por um número X de leitos, a cada 10 leitos, uma equipe completa, e você precisa ter insumos que estão escassos no mercado. Então não dá para os municípios estarem ampliando o número de leitos de UTI. Isto deve ser tarefa do Estado. Além disso, os leitos de UTI são caríssimos e, se não tiver um cofinanciamento federal, fica insustentável para os municípios. E o governo federal desabilitou os leitos de UTI no final do ano passado e está habilitando com muita lentidão, com muita lerdeza. Ou seja, é preciso que o Estado, que é o ente que tem maiores recursos e estrutura, faça essa ampliação. Por isso a nossa cobrança, para que o Hospital Regional em São José dos Campos, o Hospital Regional em Caraguatatuba e também ou a Santa Casa ou o AME de Lorena tenham condições dessa ampliação a curto prazo. E eu tenho certeza que ela ocorrerá. Mas graças a Deus, Liliane, a nossa taxa de ocupação de UTI não passou de 85%. Ela esteve até o dia 10 de março abaixo de 75%, começou um crescimento do dia 10 de março até o dia 17 de março, chegou perto de 85%, está estável, oscilando entre 82%, 85%, 83% do dia 10 até sábado, que foi o último dia que eu vi os dados. Isso significa uma estabilidade alta, mas estabilidade. O momento em que, infelizmente, se acontecer, Deus queira que não, ultrapasse o percentual de 90%, eu tenho certeza que o governo do estado irá socorrer a nossa região com mais leitos, porque temos ainda estrutura apropriada. A gente, claro, quando fala, né, dessa questão de fase de contingência, fase vermelha, é claro que a gente não tem como não falar de economia. A gente viu a Isabela também trazendo que os impostos, os juros, eles estão suspensos até o dia 15 de abril, né, para os impostos municipais, mas a gente sabe que é um momento difícil para todo mundo. A prefeitura está em fase de construção da LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente conversou com o Celso Florencio semana passada. Qual que é a expectativa, prefeito? A gente sabe que está difícil para todo mundo, é difícil, inclusive, arcar com os próprios compromissos. Qual que é a expectativa da arrecadação do município? Claro que isso depende, né, de muitas variáveis, mas qual é a expectativa? Olha, nós estamos trabalhando com a arrecadação de 2018. Tanto 19 como 20 já foram anos difíceis. Nós estamos mantendo os investimentos que estão com recursos garantidos do CARF, estamos mantendo alguns investimentos na saúde e educação que têm recursos federais e estaduais que compõem a receita do município. Mas aqueles recursos, aqueles investimentos de infraestrutura que dependem essencialmente de recursos municipais, nós não começamos novos desde março de 2020. Continuamos aquilo que já estava iniciado. Então você tem alguns investimentos do SAI que tem contrapartida. Você tem alguns investimentos de asfalto, manutenção, mas porque tem emenda ou federal ou estadual. Infelizmente, o dinheiro que entra nos cofres municipais, a gente tem que separar para enfrentar o drama da saúde pública. A gente volta daqui a pouco a conversar mais com o prefeito. Com 8 meses de atuação, o COI, o Centro de Operações Integradas de Jacareí, tem ajudado a Secretaria de Mobilidade Urbana a fiscalizar o trânsito e melhorar a segurança da população. O Centro de Operações Integradas de Jacareí está em funcionamento desde julho de 2020. O COI tem como objetivo monitorar 24 horas por dia diversos pontos da cidade por meio de videomonitoramento, a fim de melhorar a segurança do jacareiense.
O COI é uma ferramenta muito importante para a cidade, né? Ela vem somar e vem otimizar o serviço não só da segurança pública, mas também no que se refere à mobilidade urbana, ao time de posturas, a própria Secretaria de Serviço Social tem utilizado algumas imagens para fazer verificação. Então, o nome dele já indica, né, que é um Centro de Operações Integradas. O grande objetivo é integrar essas forças para construir uma cidade mais segura, mais humana. O espaço, que está localizado no pátio da Guarda Civil, teve investimento de 5 milhões de reais. Nos meses de atuação, realizou operações como flagrante de homicídio, tentativa de suicídio na ponte do bairro Jardim Flórida, interrompida pela Polícia Militar após ser acionada pela equipe do COI, localização de veículos furtados ou envolvidos em crimes, identificação de tentativa de estupro e flagrante de acidente de trânsito com acionamento de socorro. 117 câmeras de alta definição com zoom de longo alcance que permite leitura de placas e também reconhecimento facial estão espalhadas pela cidade. Além de combater a criminalidade e oferecer suporte para investigações junto às forças policiais, as câmeras ajudam a fiscalizar o trânsito. É importante salientar que câmera nenhuma gera multa, né? Porque a pessoa que aflige a legislação e ela acaba ganhando esse presente por não cumprir a regra de trânsito. As câmeras do COI não são para fiscalização de trânsito, mas podem sim fiscalizar o trânsito. A gente tem como premissa aqui fazer com que elas sejam utilizadas para melhorar a segurança viária do município. As imagens são gravadas e armazenadas por 30 dias caso não haja ocorrência. Mas se existir necessidade de investigação, podem ser arquivadas por tempo indeterminado. O projeto está 80% concluído. O objetivo é aumentar o número de câmeras e criar canais de comunicação com outros centros de operação das cidades vizinhas, tornando assim toda a região mais segura. Hoje, o que a gente tem de hardware no sistema nosso consegue assumir mais câmeras. A ideia é, assim, depois que a gente finalizar a implementação das 117 câmeras, é já começar o estudo para ampliação do sistema. Hoje a comunicação ela é um pouco informal, os sistemas ainda não estão integrados, mas a gente já fez uma conversa com Guararema, tem conversado também com São José e a ideia é fazer com que as cidades ao entorno de Jacareí, que tenham também o mesmo tipo de operação de câmeras, a gente consiga integrar os sistemas. Lembrando que cada cidade tem um sistema, mas isso não impede da gente integrar os sistemas para eles se conversarem e a capacidade de resposta ser mais rápida. Voltando aqui à nossa conversa com o prefeito, a gente vê já números diferentes relacionados ao trânsito. Claro que a gente está num momento com trânsito com menos fluxo por conta dessa questão da pandemia, mas a Secretaria de Mobilidade apontou quase 60% na redução de acidentes. São números muito positivos. O COI foi um investimento altíssimo na gestão do seu governo. Como que o senhor tem acompanhado? Como tem sido isso de maneira positiva, claro, para o Poder Executivo Municipal? Olha, era uma demanda da cidade. Jacareí era vista como uma cidade oferecida à criminalidade, principalmente contra o patrimônio, que São José tinha, a região de Bragança tinha, a região de Campinas tinha, Guararema tinha, e Jacareí ficava aberta. Com esse monitoramento interno, a gente melhora a segurança, principalmente nos crimes contra o patrimônio e o sistema viário, no trânsito, né? Que infelizmente é a terceira causa de morte. Agora a quarta em razão da pandemia, mas em períodos normais é a terceira causa de morte. Maior ainda que a criminalidade profissional. Então isso não pode, porque são pessoas de bem. Pessoas de bem não podem se converter em assassinos porque estão com um carro, dirigindo um carro. Então é preciso investir muito na educação e também no monitoramento. Agora eu acho que falta a integração com as rodovias. Nós temos 3 rodovias aqui próximos e o Estado assumiu esse compromisso. Esperamos que o Estado cumpra para que a partir do cupom em São José dos Campos nós possamos ter o monitoramento da movimentação na Dutra, na Cavalho Pinto, na Dom Pedro. Com essa movimentação sendo monitorada, nós então completamos o círculo de vigilância permanente de todas as entradas e saídas das nossas cidades da região.
Aproveitando, falando dessa questão de monitoramento, fiscalização, a gente está passando por um momento, volta a falar, de fase emergencial. Como tem sido, prefeito, essa questão da fiscalização de aglomerações, de comércios, de festas clandestinas? A gente sabe que é um desafio que vai mais para a questão da consciência da população do que obrigação do poder público, mas como tem sido essa atuação da fiscalização? Tem tirado o sono, porque a partir das 20 horas... telefone, mensagem, WhatsApp não param. O meu, do secretário Rafael, do Fábio, da Vigilância, o tempo todo, bares, adegas, as pessoas querem desrespeitar, as pessoas não aceitam as regras e acham que tem o direito. E quando tem fiscalização, cumprem. Quando a fiscalização vira a esquina, já descumprem, atormentam a vida das pessoas que precisam dormir, geram aglomerações. Festas clandestinas, na zona rural, na área de difícil acesso, enfim, as noites em Jacareí, como de resto no país inteiro, imaginam, não tem sido nada tranquilas, nem para a vigilância e nem para a nossa guarda. E olha que grave é isso, que o pessoal da vigilância tem que cuidar da epidemia em si, né, do contágio, do risco do contágio, tem que se dedicar à dengue, tem que olhar também os processos administrativos das empresas que precisam abrir. E nós estamos praticamente com toda a equipe da vigilância para obrigar pessoas a cumprirem regras que são estabelecidas para a sua própria defesa. É um período complicado, né? É um período aí de cenas medievais. Lamentável, né? E muita gente ainda tem, por força do hábito, colocar a culpa no prefeito. Isso desde Adão e Eva, alguém tem que ser culpado. E, infelizmente, no âmbito municipal, o primeiro culpado é o prefeito. Às vezes também sou beneficiado quando as coisas dão certo, né? Me cumprimentam e elogiam sem eu ter responsabilidade direta. Isso faz parte do ofício, né? Lembrando que a gente segue aqui o decreto do governo do estado, Jacareí segue entrando nessa fase emergencial, não para punir ninguém, mas, claro, para conter o avanço da pandemia. A gente vai para um intervalo rapidinho e voltamos com mais informações aqui do Poder Executivo Municipal com o prefeito da cidade. Até já!